Fala galera, tudo certo? Professor Fredão, aqui do Meio de Matemática, para a resolução da questão de número 175 do Enem 2020 impresso. Essa é uma questão fera que fala de um computador de bordo de um carro e tal, e que ela pode acabar sendo confusa, especialmente se você nunca teve contato com esse tipo de mostrador, tá? Porque a gente está muito acostumado a falar, meu carro ele faz 8 km por litro, ele faz 7 km por litro e tal. E tem alguns mostradores, é o caso do meu carro, por exemplo, que ele coloca quantos litros ele faz para cada 100 quilômetros. E lógico, eu como um bom matemático, estatístico, eu sempre fico calculando enquanto vai mostrando esse consumo médio lá em litros para cada 100 quilômetros, eu fico calculando o inverso disso, que seria a quantidade de quilômetros por litro. Mas mesmo assim é algo que me deixou confuso na hora que eu fui ler a questão, mas se você coloca valores, né? Se você coloca exemplos de valores e tal, é bem simples de você entender essa generalização que vai ser feita nessa questão 175. Mas por esse potencial de ser uma questão que confundiu muita gente, especialmente quem nunca tinha tido contato com esse tipo de mostrador, eu acabei classificando essa questão como uma questão intermediária. Beleza? Então vamos lá, vamos ver a resolução da questão de número 175. Caso seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Então, você tem o computador do tipo A. Esse computador do tipo A, ele informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km, ou pode ser um computador do tipo B, que informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador do tipo A e, ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X/100. Caso o veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, galera, é muito fácil de você se perder nessa questão, de você se confundir com esses valores aqui. Então, primeiro, eu vou dar um exemplo numérico, tá? E aí depois a gente vai generalizar isso daqui, beleza? Então, por exemplo, digamos que lá no seu computador do tipo A tenha aparecido na tela a seguinte informação. Tá? Então, lá no do tipo A, apareceu isso daqui, ó, 20/100. O que isso aqui representa, de acordo com o que ele disse aqui para o do tipo A? Isso aqui informa para a gente a quantidade X de litro de combustível, que nesse caso seria 20, para percorrer os 100 quilômetros. Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que esse veículo ele percorre 100 quilômetros com 20 litros de combustível, ou que ele gasta 20 litros para percorrer 100 quilômetros. Beleza? E a leitura que você acaba fazendo, né, com essa do tipo A é essa segunda, que ele gasta 20 litros para percorrer 100 quilômetros, beleza? Que é esse 20/100. Só que vejam que isso aqui é análogo a isso, né? Então, se gastar 20 litros para percorrer 100 km, vou até inverter aqui a ordem para ficar mais claro o que eu vou fazer agora. Então, se essa leitura de gastar 20 litros para percorrer 100 km é o mesmo que percorrer 100 km com 20 litros, essa é a leitura que você faria no tipo B. Porque o do tipo B, ele informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então, se ele percorre 100 km com 20 litros, se eu divido por 20 aqui e divido por 20 aqui, ele vai percorrer 5 km com 1 litro, correto? Então, o que o tipo B indicaria para a gente? Ele indicaria, nesse visor, justamente essa razão do 100 para o 20, porque ele vai informar a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, o que nesse caso é 5 quilômetros. Mas veja que esse 5 ele foi obtido de onde? Foi obtido da razão do 100 pelo 20, que é basicamente você inverter aquelas duas informações.
Ao invés de você ler como a fração 20 sobre 100, aqui você leria o 100 sobre 20. Beleza? Então, de certa maneira, se o tipo A informa x sobre 100, o que o tipo B vai fazer é informar o inverso. Ou seja, ele vai informar 100 sobre x. Beleza? Mas vamos generalizar isso agora. Tá? Então, no tipo A, ele informou aqui x sobre 100, o que significa dizer que ele gasta x litros para percorrer 100 quilômetros, beleza? Ou que ele percorre 100 quilômetros para ou com x litros, beleza? E se ele percorre 100 quilômetros com x litros, então se eu fizer essa razão de 100 quilômetros sobre x litros, isso aqui é a mesma coisa que escrever 100 sobre x quilômetros por litro de combustível. Beleza? Né? Eu estou separando aqui 100 sobre 100, 100 sobre x, desculpa, e as unidades que são quilômetro por litro. Se eu efetuar de fato essa conta, eu vou estar calculando quantos quilômetros ele vai percorrer para cada litro. Beleza? Que é o caso daqui, né? Esse aqui era 20 sobre 100, então nosso x era 20, era 100 quilômetros para 20 litros, 100 sobre 20 é 5, então é 5 quilômetros para cada 1 litro. Então, o visor do tipo B mostraria, nesse caso numérico, o 5, e nessa nossa generalização, o que o tipo B vai mostrar é justamente aquele 100 sobre x. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C de casa. Tá? Mas é uma questão muito fácil do aluno se confundir nessas informações aqui. Tá? Então, é uma questão aí que, no mínimo, deve ser uma questão intermediária lá pela TRI.